Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. E no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês uma briga entre os dois maiores influencers do Brasil. De um lado Felipe Neto, do outro o Whindersson Nunes. Os dois brigando por causa da tragédia lá no Rio Grande do Sul. E cara, é frustrante demais esse tipo de situação, porque os dois estão brigando por política. O bagulho já virou politicagem, virou palanque pra político aí, muitos inclusive. E eu acho que essa é a coisa mais nojenta que tem. Você ter pessoas ali que estão literalmente morrendo afogadas e os caras montando um palco pra ficar falando sobre olha só como a gente é bom, olha como a gente ajuda, olha como o outro lado é ruim, sabe? Tipo, eu entendo que o Felipe Neto e o Whindersson ajudaram pra caramba. Inclusive, continuem ajudando, por favor. É importante essa ajuda, eles ajudaram muito. E que eles continuem fazendo isso. Mas, cara, é bizarro. É bizarro mesmo. Essa treta toda começa com o cavalo, né? Não sei se você viu a história do cavalo. Basicamente, tinha esse cavalo aqui. Ele tava lá preso, né, no telhado. Ficou preso no telhado por 4 dias. E muita gente falando sobre como resgatar o cavalo, levar helicóptero e coisa do tipo. E aí começa o Felipe Neto, mano. O Felipe Neto deu o nome pro cavalo, falou que era uma égua e que o nome dela era Caramela, queria levar ela pro Rio de Janeiro, queria cuidar e outras coisas mais. Aí eu fico pensando, cara, você já parou pra pensar que, tipo, esse cavalo era de uma pessoa, esse cavalo é muito bem tratado, inclusive, e que essa pessoa provavelmente tá num abrigo e essa pessoa perdeu a casa dela, perdeu tudo e deve estar preocupada com os animais que ela tinha e agora você vê os influencers disputando quem é que vai ficar com o cavalo. É tipo lutear um boss numa raid, sabe? O boss dropou o cavalo, vamos pegar o cavalo pra mim. E aí, beleza, o Felipe Neto até voltou atrás com essa ideia de pegar o cavalo e levar pro Rio de Janeiro e dar um nome de Caramela pro cavalo, por causa que veio alguém do próprio Rio Grande do Sul e falou, pô, deixa o cavalo aqui, não sei o que, ele é um símbolo de perseverança e resistência aqui do Rio Grande do Sul, inclusive é um símbolo que traz esperança para as pessoas, né? Muita gente deve ver isso e pensar, caraca, olha só, o cavalo ali sobrevivendo por 4 dias e tal, né? Representa as pessoas que estão passando mal, que estão sofrendo nesse momento. E aí ficou uma disputa para ver quem é que resgatava o cavalo primeiro, como que eles iam resgatar o cavalo, uma parada meio absurda. E beleza, conseguiram, resgataram o cavalo, dedão pra cima. Ainda bem que salvaram a vida desse bicho, né, desse animal. Só que ele tem dono, tem alguém que gosta desse cavalo, que cuidou desse cavalo provavelmente desde quando ele era criança, de quando ele era bebê. Provavelmente amava muito esse animal, né, um animal muito bem tratado, porque, pô, pra sobreviver 4 dias, mano, sem beber água e sem comer, tem que estar muito bem tratado mesmo, né. E ele sobreviveu, tá muito bem o cavalo, foi levado lá e tal, mas os caras querem disputar quem é que vai ficar com o cavalo, cara. Que porra é essa? Sabe? Pra mim isso é um absurdo. E aí começou a rolar, né? Uma disputa mesmo, né? Entre a galera. Ai, olha só o cavalo. Meu Deus, meu cavalinho. Olha, eu vou pegar o cavalo, não sei o quê. E a Janja, que no caso é a mulher do Lula, ela fez um vídeo. E esse vídeo gerou muitas críticas e inclusive do próprio Whindersson Nunes. Eu vou mostrar o vídeo pra vocês e aí vocês me dizem o que vocês acham dele, tá? Eu vou colocar aqui ele em tela cheia. Basicamente era sobre o cavalo. Pra quem anda divulgando fake news por aí, mais uma boa notícia, o cavalo Caramelo tá salvo, graças a Deus, aos voluntários, né, que a gente tá desde manhã cedo, 6 horas da manhã, mobilizando todo mundo para retirar aquele cavalo de cima do telhado. A gente conseguiu salvar mais uma vida. É isso aí, gente. Força Rio Grande do Sul. Aí muita gente começou a criticar a Janja por causa desse vídeo, falando que ela fez uma atuação ruim, que esse vídeo tem o fim de ser marketing puro e coisa do tipo. Ela tá emocionada porque salvaram um cavalo. Não sei sinceramente se o intuito era ficar chorando ou não. Sei lá, só o cara falou, vai, fica aí, ó, fica chorando aí, fica emocionado aí que eu vou gravar aqui pra rede social, vai. Entendeu? Uma parada assim. Eu não sei, eu não tava lá. Eu não sei se eu posso falar pra vocês que aconteceu de um jeito ou de outro, mas as pessoas interpretam isso de uma maneira estranha, né? De qualquer maneira, seja quem foi a pessoa que pegou e resgatou esse cavalo, eu agradeço e eu imagino que a pessoa que é dona do cavalo também deve estar agradecendo bastante. O que é importante é encontrar o dono e devolver o cavalo, pelo amor de Deus, em vez de ficar luteando ele que nem as pessoas estão tentando fazer nas redes sociais, né? Mas como eu disse, tava rolando uma guerra entre os influencers e as pessoas famosas pra ver quem resgatava esse cavalo primeiro. E aí o Whindersson foi lá e postou essa imagem da Jade Picon lavando roupa na novela, porque a Jade Picon, ela
atua muito mal, ou atuou muito mal durante a novela, e logo, né, a Janja estaria fazendo uma atuação muito ruim, segundo ele. Então ele postou essa imagem, só postou, não falou nada. O Whindersson, inclusive, tá sendo bem crítico ao governo, né, criticando bastante a atuação do governo em diversos aspectos. E sim, tá rolando muito fake news lá no Rio Grande do Sul, como sempre acontece. Inclusive teve um que foi terrível, a galera falando que tinha mais de 300 corpos boiando lá em Canoas, coisas do tipo. E isso são coisas que minam a esperança das pessoas, fazem as pessoas se sentirem pior e, sei lá, mano, uma coisa que não tá ajudando. Eu acho que esse é o momento das pessoas se ajudarem, doarem, fazerem o máximo possível para fazer com que essas pessoas consigam sair de lá o mais rápido possível e conseguir voltar depois e reconstruir suas vidas. Inclusive, a gente tá fazendo a vaquinha da Alexia Reis, que eu vou deixar o Pix aqui na tela. A Alexia é uma pessoa que tá lá na linha de frente, ela perdeu tudo e agora ela é voluntária e ela tá ajudando as pessoas, e ela tá muito frustrada com todas essas discussões das redes sociais, porque ela precisa de ajuda também. Então, se você puder fazer alguma doação, sinta-se livre aí para doar qualquer valor para ela, vai ajudar muito, com certeza absoluta. Continuando o vídeo, e aí foram lá e criticaram o Whindersson Nunes com postagens xingando ele. Foi a Janja que conseguiu mobilizar o exército para resgatar a égua Caramelo, que inclusive o Felipe Neto deu um nome para ela de Caramelo. Imagina, você tem a sua égua, tem um nome lá X, e aí alguém vai dar um nome, já tá dando nome para sua égua para levar embora. Ela ficou em contato com os voluntários que conseguiram um aras pro cavalo. E essa atitude de Whindersson Nunes desmoraliza um trabalho importantíssimo que está sendo feito. E aí a resposta que a Janja deu para ele. Olha só essa resposta que a Janja deu, cara. Ele não sabe que já inventaram máquina de lavar roupa faz tempo, que libera o tempo das mulheres de fazerem e estarem aonde elas quiserem. Caraca, mano, pra que tipo de comentário é esse? O que ela quis dizer com isso? Não, o Whindersson Nunes postou lavando roupa, mas porque a Jade Picon tá atuando mal, não é uma indireta falando que ela é mulher, ela não deveria estar na internet, ou falando coisas. E aí começaram a dizer que o Whindersson Nunes é misógino, que ele é escroto, que ele não sei o que ele é a pior pessoa do mundo. E aí o Whindersson foi lá e fez essa postagem explicando. Esse tweet ele não faz alusão ao trabalho doméstico, faz alusão a fazer muito enxame pra pouca coisa. Muita gente tá zoando o Whindersson pela forma que ele se comunica, mas ele se comunica com expressões locais do Piauí. A minha avó era nordestina, então eu sei muitas dessas expressões. Ele tá basicamente falando aqui que ela tá fazendo um grande auê, ela tá fazendo uma grande coisa pra mostrar lá, olha só, a gente fez isso, a gente salvou, olha só, olha pra mim, entendeu? Quando... sabe, tipo, não é a hora pra você fazer isso, não é a hora pra você fazer grandes auês, pra você fazer grandes movimentações. É a hora de ajudar as pessoas. Entendo a crítica que o Whindersson Nunes faz e a frustração que não só ele tá, mas várias pessoas estão sentindo. Inclusive, teve influencer que foi pra lá e começou a entrevistar as pessoas que estavam debaixo da água, pra você ter ideia. Teve influencer que tava gravando coisa e muitos foram rechaçados por causa disso. Então, esse sentimento de vamos gravar e colocar tudo na internet, tá fazendo com que as pessoas que estão nessa situação de risco estejam revoltadas, e o Whindersson Nunes está revoltado também com essa situação. E aí, beleza, chamaram o Whindersson Nunes de incel, cara, olha isso, mano. O Whindersson Nunes virou um incel. Ai, que viagem, mano, que viagem. Tudo bem, aí beleza. Aí entra o Felipe Neto. Ao mesmo tempo que o Whindersson Nunes está fazendo várias críticas ao governo, falando da atuação do governo, o Felipe Neto virou cabo eleitoral. Então o Felipe Neto tá lá falando, olha só o que o governo tá fazendo, olha só que bom, olha que maravilha, o governo tá ajudando aqui, o governo mandou tanto dinheiro, o governo fez isso, o governo fez aquilo, o governo sei o que, governo. Por conhecer o Felipe Neto, a gente já tem algumas ideias aí, né? Bom, de qualquer maneira, aí o que acontece é o seguinte, enquanto o Whindersson tá criticando o governo e o Felipe tá elogiando, o Felipe veio e fez essa postagem aqui. Nada contra, mas de vez em quando é bom diminuir um pouco a lombra e abrir um maldito livro. Essa postagem aqui é uma indireta ao Whindersson Nunes, porque o Whindersson Nunes tá lá falando um monte de coisa do governo, e o Felipe ficou revoltado com isso e resolveu falar pro Whindersson Nunes parar de pegar e usar maconha, e pegar e ler um livro, estudar, pra ele ver que ele tá falando merda, entendeu? E essa postagem aqui acabou deixando o Whindersson Nunes revoltado também, que já tava puto com outras coisas. E aí, o Whindersson Nunes falou, vou ler um livro infantil. E aí é justamente o livro do Felipe Neto, ó. Aquele, eu não posso, acho que nem vou falar essas palavras aqui justamente para não ter algum problema. Essa daqui era uma trend na época, porque nessa época o YouTube era focado em trends, então o pessoal ficava copiando e colando essas trends e falando essas coisas. Que nem hoje a galera faz com react de certas
coisas, tente não rir, ou até mesmo vídeos de tier list. Então na época era isso aqui, você falava um famoso que você iria casar, um que você não gostava e um que você iria só ficar uma noite com ele e ir embora. E aqui ele coloca, né, o Neymar, ele coloca o Fernanda Souza e a VTube, né? E aí você colocaria os seus. Sendo isso um livro para criança é meio bizarro só pelo fato dessa palavra aqui, mas tem outras coisas erradas nesse livro aí, isso gerou muita polêmica naquela época, e o Whindersson meio que fez uma alfinetada bem forte com o Felipe Neto, né? Do tipo, quem você pensa que é pra você estar falando de mim, né? Tá falando das minhas questões aí. E depois o Felipe foi lá e falou o seguinte: resgatar erros de quase 10 anos para atacar a reputação é exatamente a estratégia bolsonarista. É digno de pena o que você virou. Esse livro foi retirado das lojas meses após lançar e reeditado em 2017. Já o seu silêncio e covardia em 2018 e 2022 permanecerão para sempre. Abraços. Sim, meus amigos, o Felipe Neto meteu essa. Depois disso, o Whindersson foi lá e até falou, né, que quem trouxe coisa do passado primeiro foi o Felipe Neto. Porque o Whindersson ele costumava usar droga antigamente, e agora ele superou isso, ele só usa maconha, né? Não que maconha não seja droga, mas de qualquer maneira, o Whindersson ele ficou bem ofendido com essa postagem do Felipe Neto, falando sobre as questões pessoais do Whindersson, né? Falando, olha só o que você tá fazendo aí, seu drogadito, sabe? E achei meio palha, né, essa situação toda, né? De qualquer maneira, depois disso, o Whindersson foi lá e postou mais uma coisa, foi isso tudo aqui. O pessoal falando, Whindersson, já pode dar um abraço no Bolsonaro, tá seguindo direitinho a cartilha bolsonarista, né? E aí ele falou, você pode dar uma mamada aqui, hein? Eu fiz o L, fiz mesmo. Vi acontecer asfalto, luz, água, sou muito grato pela melhora da vida dos meus avós, mas não tenho o rabo preso. Até resolver, pode me xingar de bolsonarista, grande porcaria. No caso, né, o Whindersson parece que é uma pessoa que ele tem o seu posicionamento, né, político, ele tem o seu viés, mas nesse momento ele só tá vendo as coisas acontecer. E segundo a visão dele, eu imagino que ele não esteja satisfeito com o que o governo federal ou até mesmo que os governos estaduais e municipais estão fazendo no Rio Grande do Sul, e por conta disso ele tá se posicionando, criticando e outras coisas mais, e ver o Felipe Neto enaltecendo e fazendo tudo esse show que estardalhaço que ele faz, eu acho que deixou ele meio puto, ainda mais porque ele também tá ajudando, mas aí vira uma disputa de ego pra ver quem ajuda mais ou quem é mais virtuoso nessa situação. Isso não importa, o importante nesse momento é ajudar, mas eu volto a repetir a crítica que eu tinha feito anteriormente, vendo a atuação do governo municipal, do governo estadual, a gente imagina que é difícil confiar no governo do Brasil. É difícil você pegar e sentir que você está seguro fazendo uma doação. Principalmente depois que a gente descobriu que a vaquinha, o dinheiro, está indo para uma instituição aí que não é um governo, é uma instituição privada. E não só isso, que essa grana que está sendo mandada, que foi mais de 70 milhões de reais, não vai ser utilizada agora, vai ser utilizada depois para reconstruir o estado, sendo que nesse momento tem pessoas passando fome, pessoas morrendo de sede e outras coisas mais. E é uma bagaça cataclísmica, não é um bagulho simples, não, sei lá, encheu d'água uma cidade do interior. A gente tá falando de um estado inteiro, entendeu? O estado inteiro está em alerta, o estado inteiro está perdendo suas cidades assim, uma atrás da outra. E isso vai continuar, infelizmente. Já disseram que vai ser mais ou menos 32 dias até a água baixar. E até lá, o que que essas pessoas vão fazer, entendeu? É muito importante entender que o estado ele tem uma parcela de culpa muito grande, porque o estado que deveria estar fazendo as prevenções para isso, entendeu? Gastar dinheiro com prevenção é sempre economia de dinheiro, porque se você pega e passa por uma tragédia dessa, só o capital de vidas que não tem preço que você vai perder, já vale você fazer a prevenção. Mas também tem a questão de você estar, por exemplo, tendo que parar, entendeu? Se a pandemia foi ruim economicamente para a cidade, imagina agora que os caras eles não podem fazer nada, entendeu? Na época da pandemia, muita gente desrespeitou e ainda foi fazer coisas. Nessa agora, não tá tendo essa opção, porque as pessoas estão literalmente debaixo da água. Tem cidades como, por exemplo, São Leopoldo, que de 220 mil habitantes, 180 mil viraram desabrigados, entendeu? Estavam precisando de segurança. Daqui a pouco vai ter 1 milhão de pessoas, cara, que vai estar, sei lá, em abrigo. É meio bizarro, cara. Você já pode pensar a quantidade de gente? Então é um bagulho que precisa de alarme, entendeu? Não é momento de fazer palco político e nem ficar disputando quem vai ser o próximo dono daquela égua que estava em cima da casa, entendeu? Então a atuação de algumas pessoas é importante e realmente ajuda bastante, mas também
tem a questão de, pô, tem que ter respeito pelas vítimas, pelas pessoas que estão debaixo da água, entendeu? Principalmente os políticos. E muita gente fala, é culpa da esquerda, coisa do tipo, mas tem muita gente de direita também fazendo exatamente a mesma coisa, entendeu? Eu sei que muita gente vai falar, o Pablo Marçal, não sei o que, ele é maravilhoso. O cara fez doação? Se ele fez doação, cara, maravilhoso, porque eu acho que não importa o lugar de onde essa doação tá vindo, mas é outro que tá fazendo palco político em cima disso também, entendeu? Então, a mesma crítica vale para ele, assim como vale para o Felipe Neto. E eu vejo o Whindersson como uma pessoa que tá no meio disso tudo e só tá revoltado com as coisas que estão acontecendo, a forma que as pessoas estão falando. E a gente se sente num mundo sujo, num mundo nojento, onde a gente é governado por vários psicopatas. Bom, então tá aí, clã, meu vídeo. O governo realmente falhou muito. Muita gente vai falar faz o L aí, ó, a culpa do faz o L, coisa do tipo. Eu não sei até que ponto a culpa do governo federal poderia estar sendo colocada. A culpa poderia estar sendo colocada no governo federal também. Porque, em tese, os culpados seriam o governo estadual, ou seja, o governador, e o governo municipal, o prefeito. E muita gente falando de faz o L, faz o L, faz o L. E eu acho que tem grandes chances, na verdade, de que muita gente vá fazer o L agora no Rio Grande do Sul, entendeu? Porque o Rio Grande do Sul é governado por pessoas de direita, pessoas que apoiaram, inclusive, o ex-presidente Bolsonaro. Então, você tem essas pessoas agora lá, tipo, no olho do furacão, sendo criticadas por estarem fazendo uma gestão ruim. Então, na próxima gestão, o que pode acontecer? Pode ter justamente um governador de esquerda, do PT e assim por diante, porque eles vão utilizar isso politicamente, né? Falando, olha só, na nossa época e tal, não tinha isso, agora com esses caras tem, saca? Que, inclusive, foi um dos motivos, tanto do Trump perder nos Estados Unidos, quanto do Bolsonaro perder aqui no Brasil. Foi justamente a gestão da crise da pandemia, e essa gestão da crise da água, né, das enchentes do Rio Grande do Sul, tá passando longe de ser um negócio bem feito, né, tipo, eles estão totalmente errados. Aí fala, mas o Lula falou merda. Desculpa, clã, eu não vi a merda que o Lula falou. Essa parada tá me tiltando bastante, ao ponto de eu realmente não estou mais pesquisando nada sobre isso. Eu tô aqui só pra divulgar as vaquinhas mesmo e tentar ajudar o máximo de gente possível também. Então, eu não tô vendo essas notícias porque realmente me faz sentir mal. Tem um amigo que ele tá desaparecido no Rio Grande do Sul há 7 dias e isso me deixa um pouco preocupado. Inclusive, eu já falei pra vocês, né? Eu passei um tempo no Rio Grande do Sul. Boa parte dos lugares que eu fui, que eu passei, que a gente almoçava, tomava café da manhã, foram destruídos nessa enchente. E isso me traz um sentimento muito ruim. Ainda mais por esse meu amigo tá desaparecido, que é uma pessoa que eu gostava muito. Perdi contato com ele ao longo do tempo, mas de qualquer maneira, né? Tipo, é uma pessoa que eu tenho muito carinho por. E é isso. Tipo, é um negócio que me afeta muito também. Então, se o Lula falou merda, que critiquem ele também por ter falado merda, porque esse não é o momento de você falar porcaria, esse é o momento de ajudar, de salvar essas pessoas. Não é o momento de fazer crítica também, acho que é o momento de você pegar o máximo de pessoas possível, colocar dentro de um bote e levar embora para um lugar seguro. Muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande beijo e a gente se vê depois.